disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Boa? Vamos falar tudo isso juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e também creiam em mim. Bom, eu fui criado assim de uma forma não cristã. Os meus pais, eles não foram criados em famílias cristãs também. A minha história é uma história bem complicada. Eu sou filho de um homem que nasceu na roça, assim. De coisas assim que a gente fala hoje para adolescência, eles nem não têm ideia como é. Meu pai, ele plantava para comer. Só abaixa aqui o retorno, por favor, está muito alto aqui. Meu pai plantava para comer, ele morava naquilo que os mais antigos conhecem como colônia. Então o meu avô, ele trabalhava para um fazendeiro. Eles nunca tiveram casa própria, eles nunca tiveram uma residência fixa. Eles ficavam mudando de colheita de safras para colheita de safras. Então eles estavam em estados diferentes, em cidades diferentes. Então meu avô, ele ia trabalhar de empregado para um fazendeiro e ele arrendava um pedacinho daquela terra e eles plantavam ali para comer. Eles plantavam o feijão deles, eles plantavam o arroz, eles plantavam o milho, criavam ali porcos, galinha, né? E o meu pai, ele conta que a carne, naquele tempo não tinha geladeira. Então quando eles matavam um porco, eles pegavam a carne e colocavam dentro de lata e cobria de banha. Aquilo durava ali um tempão ali. A geladeira daquela década, né? Era banha de porco. Meu pai, ele morou em casa de chão batido. Né? Para quem não sabe o que é chão batido, é terra mesmo. É terra que você soca a terra ali e morava ali dentro, assim. Então quando acabava aquela safra ali, eles tinham que mudar dali. Então isso atrapalhou os estudos dele. Ele só foi terminar os estudos assim muito tempo depois já de casado. Meu pai, quando se casou com a minha mãe, ele não sabia o que era passar roupa. Não aprendeu isso. O banheiro deles, isso eu lembro, era um buraco no chão e uma casinha de tábua em cima. Assim, encheu, tampou, faz outro buraco, põe a casinha em cima, aquilo é banheiro. Então foi uma infância um pouco até empobrecida e muito difícil, mas essa nem era a questão principal. Acontece que o meu pai, ele faz um exame e entra para a polícia militar. E depois de toda essa história assim, sem muito carinho, sem muito afeto, ele vai para uma profissão onde não se fala de amor, né? Não se fala de andar de mãos dadas, de carinho. E o meu pai se casa com a minha mãe. Já a história da minha mãe é bem diferente. Minha mãe é filha de um casal de 7 irmãos. Ela é a filha mais velha, está abaixo só de um irmão. E filha de um ferroviário. O meu avô era um ferroviário. E que vinha em casa a cada 15 dias. E segundo conta uma das minhas tias, era 15 dias legal, em paz. Quando meu avô chegava, era 5 minutos de paz, porque ele tinha sérios problemas com bebida. E depois que ele começava a beber, acabava a paz. Os filhos se escondiam nos seus quartos e ninguém saía mais enquanto ele estava lá, porque a violência era grande. E a minha mãe, por ser uma das mais velhas, junto com o irmão mais velho, eram os que mais apanhavam. Surra, 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 surra.
E ela já adolescente para a idade assim da juventude, talvez já, né, tomando corpo, tomando mais coragem de enfrentar. Então ela apanhava demais. E não se sabe se por causa disso ou de nascença ela apresentou um probleminha na cabeça, um probleminha neurológico. E os meus avós, por não saberem o que fazer, pegaram a minha mãe e levaram ela num centro espírita. E aí você já entende, né? Naquele ambiente assim, muito hostil. Agora vem mais essa direção espiritual completamente fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Dali para frente, inicia a vida no espiritismo da minha mãe. Então a minha mãe, ela se casa assim com o meu pai. E o meu pai trabalhando assim em lugares longe, quase não ficava em casa. Eu nasci nesse ambiente assim. E às vezes eu falo assim, eu não sei o que é amor. Não sei o que é amor. Nem meu pai. Então meu irmão está aqui ouvindo. Talvez a minha família no interior assistindo isso aqui. Às vezes eles nem gostam que eu falo, mas nem meu pai nem minha mãe nunca chegou para mim e falou, eu te amo. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca vi o meu pai sentado com a minha mãe de mãos dadas. Eu nunca vi a minha mãe sentar no colo do meu pai. Eu nunca vi na minha casa uma atitude de carinho. Então, sendo eu o filho mais velho, nasci num ambiente desse, as coisas não foram muito fáceis. E por causa disso e de mais algumas coisas, eu saí de casa com 15 anos de idade e nunca mais voltei. Voltei assim para cumprir um período de alguma coisa, fazer um curso, fazer alguma coisa, mas eu nunca mais fixei residência na minha casa. As lembranças que eu tenho assim do meu pai, eu conto para o meu irmão, que não passou tanto por isso. Com 14 anos, 15 anos, e o adolescente gosta de dormir na parte da manhã, né? Que dorme tarde. E no melhor do sono, lá pelas 8h30 da manhã, a porta do quarto batendo, abrindo, janela abrindo. Levanta, vagabundo. Vai arrumar um serviço. Porque eu dormia até tarde e incomodava meu pai. Porque ele trabalha desde que ele começou a andar. Né? Eu não entendia lá atrás. Né? Isso dava muito choque entre a família. Hoje eu entendo. Aquilo incomodava ele. E aí ele me vendo dormir com 15 anos, dormir 8h30 da manhã, aquilo mexia com ele. Porque ele foi ensinado diferente. Ele foi ensinado que tem que trabalhar, que tem que... Mesmo não precisava, nem de serviço tinha. Onde que eu vou trabalhar? Pai, eu quero jogar bola, pai. Brigava. Né? Isso me forçou a sair de casa. Eu tive, depois de mim, antes do meu irmão Márcio, que é o irmão do meio, tive um outro irmão. E esse irmão viveu apenas alguns meses. Lá atrás, meu pai trabalhando fora, e esse meu irmãozinho, ele ficou doente. Começou a chorar, e ninguém sabia o que fazia. Meu pai levou ele ao médico. E o médico, depois de alguns minutos ali, saiu para fora e entregou o meu irmão na mão do meu pai e falou, não tem jeito. Morreu. Meu pai veio com aquela criança morta assim, na rua, e entregou para minha mãe. Não tem jeito. Então nós temos assim momentos muito dolorosos na nossa vida. Eu me lembro com 8, 9 anos de idade, um dia eu estava brincando fora. E eu cheguei e entrei na minha casa, correndo assim à tarde, e eu abri a porta e falei, mãe, sabia que meu pai trabalhava fora em outra cidade. Mãe! E andei até o meio da sala, mas não entrei mais, porque eu era muito medroso. Eu tinha muito medo, eu não ficava em lugar algum sozinho, porque eu era criado no centro espírita. E eu ouvia e via as coisas que aconteciam lá, todas as sessões. Eu ouvia o que se falava, então eu não dormia à noite, eu acordava à noite chorando, eu tinha que ir para o quarto dos meus pais. Então eu entrei até a metade da sala e não tem ninguém. Eu saí correndo, só que eu era um garoto esperto.
Eu saí dali, fui falava venda, numa quitanda, de um amigo da família. Eu falei, o seu Geraldo, talvez. Minha mãe pediu 10 cruzeiros emprestar. E ele me deu 2 notas de 5 sei lá o que na época, 5 réis ou sei lá, cruzeiros. E eu não sei como, eu fui para a rodoviária, peguei um ônibus, atravessei o estado e fui parar na casa da minha avó. Cheguei lá chorando, onde está a minha mãe? A minha mãe não estava ali. Naquela noite parou um táxi na porta da casa da minha avó. Minha mãe veio me buscar. Diz ela que estava dormindo dentro de casa, mas eu não achei. Dali para cá minha vida mudou. Dali para cá encostou um espírito de rejeição na minha vida. Dali para cá encostou um espírito de abandono na minha vida. O que me fez já na fase adulta uma pessoa muito desconfiada. Eu tive muitas dificuldades com relacionamentos, porque eu achava que todo mundo ia me trair. Eu achava que todo mundo ia me abandonar. E eu já ficava na defensiva. Eu falei, antes de eu ser traído, porque eu não queria me machucar. Tudo isso eu vim aprender aqui agora, depois de apanhar muito. Com 18 anos eu ingressei no serviço militar, nunca mais saí também. Foi até o fim. E para quem entende um pouco de serviço militar, sabe que dessa vida que eu trouxe até aqui sem amor, quando você assume uma profissão assim, aí eu falo isso, né? O nosso coração realmente é arrancado do corpo, aí que você não vai ter sentimento mesmo, né? E eu aprendi justamente isso. Eu acho que todos os homens deveriam pelo menos prestar o serviço obrigatório, né? Que vai acordar cedo, não vai ter mais medo de escuro, não vai ter mais medo de nada. Mas para mim, de certa forma, falando de emocional machucado, ferido, de cura interior, essa parte me prejudicou bastante, porque talvez o restinho de possibilidade de amor que eu tinha ali foi totalmente zerado. Né? Nós fazíamos marcha no mato, de ficar a semana inteira no mato, e quando estava dormindo, ou então tentando dormir de madrugada, tocava corneta, você tinha que levantar do jeito que estava, porque não tirava nem a bota para dormir, e você entrava na água gelada, e ficava lá, e saía. Então isso, né, vai deixando a gente duro, vai deixando a gente mais forte fisicamente, mas com o emocional mexido. Eu fiquei 3 dias sem comer, no pelotão, e depois apareceu lá uma galinha. Então é a comida de todo mundo aqui. Então, né, não pode sobrar nada. Só sobrou pena. Quer dizer, a gente tinha que comer com tripa e tudo. E a primeira coisa que foi é o sangue da galinha. Então, pô, que legal, né? O militar é assim, mas na parte emocional foi arrancando. Aqui trabalhando, aqui mais próximo, um companheiro falou assim para mim, olha, Ronaldo, você não pode trabalhar com o coração, hein? Pode deixar o coração em casa, porque nessa profissão aqui, se você pôr o coração, você vai arrumar problema. Na época eu também não entendi, mas depois eu entendi, porque a polícia é chamado só no problema. E você tem que ser imparcial. O que ele estava me dizendo naquele dia era que, como é que vai atender uma ocorrência de violência sexual infantil ou de abuso sexual? Como várias vezes eu vi. Quando você chega lá, o padrasto abusou da enteada de 2 anos. Então quando ele falou assim, você não pode trabalhar com o coração, que dá vontade de você chegar lá e resolver de outro jeito, né? Mas você tem que fazer cumprir a lei. Como é que vai atender uma ocorrência de que o marido acabou de espancar a mulher, que o olho está para fora, né? Que fazia coisas horríveis ali. Então o que ele estava me dizendo era isso: você não pode trabalhar aqui com o coração, senão você vai fazer bobagem, você vai querer fazer justiça com as próprias mãos. E isso todo dia, é sangue, é coisa ruim. Então isso vai mortificando a gente. Resultado, eu me tornei uma pessoa muito dura. Eu me tornei uma pessoa que só falava não para tudo. Eu me tornei uma pessoa fria.
eu me tornei uma pessoa muito forte. Até hoje. Se tem um pedaço de bife em casa, então todo mundo vai comer o pedaço bom. Deixa essa ponta com nervo, é minha. Se eu estou andando com alguém, tem um pedaço de sombra, um pedaço de sol. Fala assim, você na sombra, eu no sol. Eu durmo em qualquer lugar. Eu não tenho problema nenhum de comida, de frio, de dificuldade. Algumas pessoas falam, nossa, pastor, você subiu um morro 1h30 Eu fui treinado para isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Ficar de joelho em 1 hora aí. Só? Então, nesse desenho, é lógico que a minha vida não ia dar certo. Isso me levou às drogas. Porque nesse contexto, eu queria ser feliz, nunca fui. Eu queria ter alegria. E eu consegui a minha alegria através da bebida, através da fornicação, através das drogas, através do que o mundo me oferecia. E no momento mais difícil da minha vida, tendo esse quadro, tendo esse desenho, tendo essa estrutura, Jesus fala assim, ei você, vem cá, que eu tenho um plano na tua vida. Você vai ser um pastor. Eu falei assim, eu acho que você está chamando a pessoa errada. Porque pelo pouco que eu conheço de gente de Deus, de crente, se não bastasse só o pecado que a gente tem que confessar e abandonar, o meu emocional era completamente destruído e invertido para aquilo que ia ser usado aqui. Então a história assim, é longa, é óbvio que eu não vou conseguir contar tudo hoje, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: não importa a tua história, quando você acredita em Deus, a palavra que entra é essa palavra de Jesus: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Assim como Deus me mudou, eu acredito que Ele vai mudar a tua história também. Porque para quem me conheceu, gente, eu poderia estar em qualquer lugar hoje, é óbvio que se eu não estivesse na igreja eu já teria morrido. Porque nessa vida teve um momento que ela acelerou tanto para as coisas erradas, que o meu irmão já não aguentava mais me buscar. Eu não lembrava onde eu tinha deixado o carro, eu não lembrava onde eu tinha deixado a moto, eu não lembrava. O negócio ficou muito baixo, muito raso. E há 21 anos atrás, eu entrei na igreja, sentei lá no último banco, e alguém pregou uma palavra que eu nem lembro, não entendi muito bem, mas alguma coisa aconteceu dentro de mim. Mas alguma coisa começou a mudar dentro de mim naquele dia, que quando o pastor lá na frente fez o apelo e falou, olha, eu queria que você desse um passo para Jesus, você que a tua vida não está muito bem, foi Deus que te trouxe aqui. Quando eu abri os olhos, eu estava lá na frente, alguém abraçado comigo. Isso já fazem 21 anos e a minha vida ainda tem sido muito transformada por Deus, mas quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, eu não tinha a mínima possibilidade de continuar frequentando aquele lugar ou pensar que eu pudesse ser importante na vida de alguém. E dentro disso eu separei algumas coisas aqui que eu queria passar para você. Primeira coisa que eu quero passar é a seguinte: o que eu aprendi com tudo isso? Que tudo é possível se resolver, dependendo da forma que você pensa a respeito do problema. Lembra que eu estou falando sobre cura emocional, né? Muita gente às vezes chega na igreja e quer pôr tudo na mão de Deus. Deus, ele vai fazer a parte dele. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele que diz respeito da tua vida conjugal hoje aqui, da tua vida emocional hoje aqui, da tua vida profissional hoje aqui, da tua vida familiar hoje aqui, da tua vida ministerial, em todas as áreas da tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida que já está prontinho a tua vitória hoje aqui, mas você precisa fazer a tua parte. Lembra que eu falei? Não existe nenhum problema que não possa ser resolvido. Tudo
tem jeito. Depende da maneira que você pensa sobre a questão. Entendeu? Aquilo que você pensa sobre uma situação vai ser o resultado da tua vida. Não é a opinião dos outros. Não é o que você aprendeu lá atrás. Mas é aquilo que você pensa baseado na palavra de Deus. Se você confiar, não existe problema que possa te destruir no nome de Jesus. Porque tudo está pronto, gente. A Bíblia ensina que de Adão até Moisés não existia lei. E a Bíblia ensina que um pecado, ele só é pecado quando ele for definido pela lei. Ou seja, é como o nosso Código Penal. Se não houver lei que defina aquilo dali como crime, como transgressão ou como algo errado, a pessoa não pode ser punida. Por exemplo, se você está andando numa estrada com o teu carro e existe uma regra de trânsito que diz que você tem que usar o cinto de segurança, dizendo que você tem que ter uma habilitação para conduzir. Se você está dirigindo em qualquer rua, em qualquer lugar, existe uma regra de trânsito que define as condições para que você faça. Ou seja, se não existir o código de trânsito, você não precisava tirar a carta. Você não precisava usar o cinto. Você pode dirigir olhando o celular tranquilamente, que não vai ter problema. E as coisas de Deus é do mesmo jeito. Se não tem lei que define o pecado, então a pessoa pode roubar, porque não está escrito em lugar nenhum, não tem lei. Eu posso pegar, subtrair as coisas dos outros, e eu não posso ser punido por isso. Então imagine, de Adão até Moisés, que Moisés escreve a lei. Então quando o povo judeu, eles saem do Egito, e agora eles constituem uma nação, e agora eles têm uma lei chamada lei mosaica, a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que mostra tudo que pode e que não pode. Está lá os 10 mandamentos. Aquilo era para regrar a vida deles. Só que os judeus, eles erram aqui. Porque o que Deus estava falando para eles era isso aqui: olha, essa lei é para mostrar para vocês que vocês estão em pecado. E eles entenderam o quê? A obediência a essa lei é que nos salva. Se nós obedecemos, não roube, não adultere, não cobice, não tenha falsos deuses, nós vamos ser salvos. É aqui que o povo judeu errou. Eles achavam que por causa da obediência à lei é que eles se salvariam. E Deus não falou isso. E Deus falou: a lei é para que vocês saibam que vocês pecaram. Então a lei dizia o quê? Eles fizeram um tabernáculo, e o povo, quando pecava, levava um animal, porque era uma vida pela outra. Eles levavam um animal e entregavam na mão do sacerdote, e aquele animal morria no lugar daquela pessoa, e o pecado daquela pessoa era coberto. Os sacerdotes faziam um ofício sacerdotal todas as manhãs. Entravam no segundo lugar, chamado lugar santo. Do lado direito, a mesa com os pães da proposição. Não dá para falar disso aí agora. No centro, o altar do incenso, onde todos os dias era queimado incenso. Desse lado aqui, o candelabro, onde todos os dias o sacerdote tinha que ir lá, limpar, tirar o pavio queimado, colocar o óleo fresco e colocar fogo de manhã e à tarde. Esse lugar era separado por um véu, e no outro lugar era o chamado Santo dos Santos. No outro lugar existia a Arca da Aliança, contendo dentro dela o vaso com o maná dentro, a vara de Arão que floresceu e as tábuas com os 10 mandamentos. Nesse lugar chamado Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Primeiro, ele levava um sangue de animal morto lá fora e aspergia em cima da Arca da Aliança, que tinha uma tampa chamada propiciatório, onde era coberta por 2 querubins. Naquele lugar, a glória Shekinah de Deus se manifestava, e ali era perdoado os pecados. Primeiramente, esse sacerdote, ele oferecia o sangue pelo próprio pecado dele, porque ele era pecador. E depois ele oferecia o sangue pelo pecado do povo, pecado que o povo cometia sem saber.
Eles faziam um sacrifício para que Deus perdoasse os pecados que eles não sabiam que tinham cometido. Porque os pecados que eles conheciam, eles já tinham resolvido lá fora. Alguém roubou alguma coisa de alguém. Aí eu pequei. Ele levava um animal, um cabrito, chegava lá e entregava na mão do sacerdote, que punha a mão na cabeça dele. Ele confessava o pecado, o sacerdote matava aquele animal, derramava o sangue dele e o pecado daquela pessoa estava coberto. Beleza até aqui? Essa era a lei. Mas tudo isso que estava sendo feito era uma amostra de que Deus ia fazer lá na frente. Aquele cordeirinho, aquele cabritinho que era morto, ele estava simbolizando Cristo. Ele estava apontando para Cristo. Porque a palavra de Deus diz que sangue de touro e de bode não pode apagar o pecado de ninguém. Então tudo aquilo dali não era para o povo obedecer e achar que era salvo. Tudo aquilo dali era para ensinar o povo que Deus estava preparando a morte de Jesus, do único filho dele, para que através dessa morte, esse único sacrifício fosse feito e toda a humanidade tivesse os seus pecados perdoados. Quando Jesus vem lá na frente, ele faz exatamente isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia vai explicar isso lá no livro de Hebreus, que Jesus, quando ele morre na cruz, aquele sangue que está sendo vertido, depois dos 3 dias que ele desce até a região mais baixa da terra, prega os espíritos em prisão, e quando ele sobe levando o cativeiro, aquelas pessoas que morreram crendo nele, ele enche o universo com a glória dele, e ele entra na presença de Deus, ele entra diante do trono da majestade, e ele leva o próprio sangue dele, e asperge aquilo diante de Deus, e fala: esse sangue é para salvar Caraguatatuba, esse sangue é para salvar toda a humanidade. Esse sangue, aí a Bíblia diz assim: aquele sangue de animais e aquelas cinzas de animais que eram queimadas no holocausto apenas purificava a pessoa por fora, mas o sangue de Jesus, que está vivo diante do altar de Deus até hoje, ele verdadeiramente perdoa pecados, traz cura interior e leva para uma vida eterna com Deus. Meu Deus. Sabe por que eu estou explicando essas coisas? Para você não errar. Porque não tem cura interior se você não enxergar o que Jesus fez por você. Senão você vai pôr a tua vida na mão de um líder, vai colocar a carga, a responsabilidade de te curar, e ele não pode. Ou senão você vai gastar 3 mil reais de consulta com um psicólogo e ele não vai conseguir muita coisa. Então a primeira coisa a se entender aqui, dentro do que eu falei, tudo é possível ser resolvido de acordo com o que você olha, enxerga e pensa sobre aquilo. Então eu não quero saber mais dos traumas, eu não quero saber mais de uma vida sem amor, eu não quero mais saber se eu fui bem tratado ou mal tratado, porque o Deus que está aqui nessa noite é o mesmo Deus que deu a vida dele por mim, o mesmo Deus que escreveu a minha e a tua história, o mesmo Deus que há mais de 2000 anos deu a vida dele no Calvário, e o mesmo Deus que te cura nessa noite. E eu vejo isso nesse versículo, que Jesus, no capítulo 14 de João, ele conversou no final do versículo 13 do capítulo 13, falou para eles: eu vou embora, mas o lugar que eu vou agora vocês não podem me acompanhar ainda, vocês vão ficar, mas depois vocês vão poder ir. E aí quando começa o capítulo 14, ele fala assim: não fiquem aflitos. Sabe o que ele está dizendo? Vai ter aflição aqui. Ele não falou sobre isso. Ele não falou sobre isso. O teu pai pode ficar doente, o teu filho pode ficar doente, alguém pode morrer, vai haver pandemia, vai haver perseguição, vai haver resistência espiritual, vai ter dificuldade na tua vida. Tudo esse contexto estava por trás, estava embutido no que ele falou. Mas a única coisa que ele deixou para aqueles que
que deram continuidade ao que ele havia passado, e por isso nós estamos aqui. A única coisa que ele falou foi isso: olha, gente, eu vou para o céu, eu vou esperar vocês lá, eu vou preparar quartos, eu vou preparar morada para vocês. Sabe de uma coisa, Pedro, João, Tiago, André? Somente não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam em mim, eu venci o mundo, vai dar certo no nome de Jesus, não vai ter trauma, não vai ter nada que vai tirar você da minha presença, não fiquem aflitos. Oh meu Deus, eu cometi alguns erros, viu? Cometi alguns erros, e um deles é, por conta dessa minha história, eu achava que Deus tinha que me castigar, mesmo na igreja. Isso atrapalha a cura interior, viu? Eu peguei uma igreja muito religiosa, que enquadrava assim mais do que a geral da polícia. Essa roupa não está adequada, esse teu sotaque não está adequado, enfim, uma infinidade de coisas. Isso fortaleceu a resistência à minha cura, porque isso me fazia lembrar da vida que eu tinha tido, dos pensamentos negativos, ruins e maus que eu carregava e guardava dentro de mim, da minha história de frieza, de incerteza, de desconfiança, de dureza também. Então eu achava que tudo que acontecia comigo, eu tinha que passar por aquilo. Tudo que acontecia comigo, eu falava, eu mereço isso aqui, Deus está me castigando. Mas eu descobri algo revelador. Eu descobri algo contrário. Que todas as pessoas que verdadeiramente têm um encontro com Jesus, elas têm a vida mudada para melhor. Ou seja, os nossos traumas não podem nos parar. Os nossos traumas não têm, os seus traumas não têm o poder de impedir o agir do Espírito Santo em te dar cura nessa noite. Não tem. Não tem. Jesus ama problemáticos. Por isso que eu estou aqui. Por isso que você está aí. Porque se eu fosse bonzinho, tivesse com a vida mais muito legal, talvez você não estivesse aqui. Deixa Jesus te mudar hoje. Deixa o Espírito Santo te mudar hoje. Ele é perito. E outra, eu nunca vi Jesus entrar numa vida e a vida continuar do mesmo jeito. Eu nunca vi alguém ter um encontro com Jesus e a vida continuar do mesmo jeito. Ser folha em branca. Rasga essa folha hoje, confessa seus pecados e vai sair daqui curado no nome de Jesus. Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, mas Ele nos deu a graça salvadora dEle gratuitamente. Você vai ser curado, você vai ser próspero, você vai ser uma bênção, desde que você assuma que você é um pecador, que você precisa dEle. Olha, gente, muita coisa que eu estou falando aqui com vocês, eu já tinha anos dentro da igreja, mas eu carregava esses traumas. Eu me lembro que eu fui curado numa célula, eu só falava não. Eu até fazia as coisas, mas antes eu falava não. Por causa do medo. Por causa da falta de coragem. A minha mulher quer tirar a carta de motor. Não, vai bater, pô. Porque porque eu tinha muito medo, eu não confiava em Deus. Onde você vai com esse celular? Vão te roubar. Eu mesmo falava isso. Porque eu achava que eu tinha que ser castigado por causa das coisas que eu tinha. Eu não conhecia o meu Deus direito. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Ele não vai deixar ninguém roubar você, nem os teus. Tem promessa na nossa vida, por isso 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a tua família jamais serão atingidos. Você precisa andar desse jeito. Oh meu Deus, que coisa, hein? Pulando um monte de coisa aqui, viu? Tem mais 10 minutos. Outro erro que eu cometi, eu me vitimava muito. Talvez isso aí encaixe na vida de alguém. Aquilo que se chama de autopiedade, sabe?
eu fico vendo Deus olhar para essa pessoa assim, e falo, rapaz, eu salvei você, perdoei os seus pecados incríveis. A minha palavra diz que você está assentado não nessa cadeira, mas está assentado nas regiões celestiais. Sabe o que ele está dizendo? Que você é mais forte que demônio, do que anjo caído. Uma palavra tua em nome de Jesus resolve questões que o teu olho não consegue alcançar. Mas a autopiedade, eu não posso. Eu sou coitado. Por causa dessa história que eu contei para você, eu sempre me vitimava. Eu já brigava antes com a pessoa, eu tinha muita dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque eu guardava comigo que todo mundo ia me abandonar, ia me ferir, ia me trair e ia me rejeitar. Então, qualquer reação diferente da pessoa não me cumprimentou, também não vou cumprimentar. E eu não queria me ferir. Mas um texto me curou. Jesus na cruz. Imagina Jesus na cruz, gente. Ele falou 7 frases lá. Jesus morrendo ali. Imagina agora, esquece tudo que você está pensando. Nosso Jesus, crucificado na cruz, minutos antes de morrer. Ensanguentado, dilacerado. Alguns teólogos dizem que aqui na região da barriga, de tantas chicotadas, eles estudaram os chicotes romanos, que na ponta tinha pedaços de ferro e ossos de carneiro, que eram os mais duros, tinha dilacerado a carne, e estava aparecendo alguns órgãos internos e os ossos. Ele está morrendo, e o sangue dele está vertendo, ele está ali. E aí ele fala assim: João, cuida dessa mulher aí. Que estava João e a mãe dele, Maria, ali. E ele olha para ela e fala assim, ó, cuida dela. E ele olha para os demais e fala assim: Pai, perdoa eles, não sabem o que estão fazendo. Entendeu o espírito da autopiedade aqui? Imagina sendo a pessoa totalmente despedaçada. Aí você olha para ele e você vai pensar assim: ele vai reclamar de dor, ele vai pedir ajuda, ele vai chorar. Sabe o que ele fez? Não se preocupa comigo não, estou cumprindo a minha missão, segue a tua. No nome de Jesus, para de reclamar, para de se vitimar. Isso não é de Deus. Reclamar porque fulano ou ciclano não te trata bem, ou por causa da tua historinha de traumas do passado, que o teu pecadinho de estimação é consequência da historinha de vida que você teve. Mentira. Confessa o teu pecado hoje para você tomar a Santa Ceia, sair daqui curado nessa noite. Nós não vamos ter uma história, nem um momento pior do que esse de Jesus. E esse é o maior exemplo que a gente tem que dar um chute nesse espírito de autopiedade que encosta na minha vida. A igreja não tem que ter autopiedade. A igreja é guerreira. A igreja tem autoridade para vencer serpentes e escorpiões. A igreja tem autoridade para mudar uma cidade. A igreja, se tiver uma pessoa da família em pé na igreja, toda a família vai ser salvo, conforme a palavra de Deus diz. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. No final, sabe o que eu falei? Pude entender isso aí. Falei assim: eu não sou coitado. Eu era coitado quando estava no mundo. Estava correndo risco de morte toda madrugada. Na igreja, coitado. Fazendo biquinho. Fazendo carinha. Não entrei na igreja, também não vou participar mais da tua igreja, pastor. Falei: vai embora, ué. Aí, vou fazer o quê? Estou recebendo quem pode. Quer sair, sai. Que não pode sair daqui é o Espírito Santo, irmão. Agora vai fazer docinho, joga esse espírito logo. No outro dia você chega mais cedo e vem adorar. Isso aqui vai passar, nós vamos poder encher esse lugar em nome de Jesus. Mas vamos parar com esse negócio. É só você chegar mais cedo, vai pôr a culpa nos outros. Responsabilidade, assume os seus erros. Vamos parar com esse negócio, gente. Eu cheguei num ponto que eu falei: Senhor, tira o meu showzinho de fingimento e leva embora. Que eu tinha problema quando eu não tinha o Senhor. Agora eu tenho.
Eu sou salvo. Eu entendo. Esqueci de um negócio quando eu estava explicando a respeito da lei mosaica. Aí você pode perguntar assim: pastor, então por que Deus deu a lei? Se não tinha lei, quem viveu de Adão até Moisés não sabia que estava pecando, porque não estava escrito. A pessoa morria, mas não estava escrito que roubar era pecado. Por que Deus deu a lei? Então foi mostrar para o homem, porque a Bíblia diz assim: quando o homem ele leu a lei, o próprio pecado que habitava dentro da gente usou a própria lei para despertar a vontade de fazer coisa errada nele, ele começou a pecar. Quer dizer, então a lei foi prejudicial. Não. Então as pessoas de Moisés até Jesus serão julgadas pela lei. As pessoas de Jesus até hoje, ou até quando existir a vida humana, serão julgadas pela fé em Cristo Jesus. Se aceitar Jesus Cristo, aquela morte dele, o sangue dele apaga os seus pecados, o teu nome é colocado no livro da vida, você vai viver para ele. Agora aquelas pessoas que viveram de Adão até Moisés, serão julgadas pelas obras que fizeram e pela intenção do coração deles. Então por que Deus colocou a lei? Sabe por que Deus colocou a lei? Porque Ele nos ama. Porque não havia lei que definisse que fazer alguma coisa era pecado. Só que o pecado já tinha entrado. E quando as pessoas morriam, sabendo que tinham pecado ou não, elas ficavam afastadas de Deus para sempre. Então Deus falou: preciso resolver, porque eu amo o ser humano, porque eu amo a obra da minha criação. Foi por isso que Deus deu a lei, para que o homem entendesse que ele está errado, que ele tem que confessar pecado. E quando ele confessa pecado, Deus perdoa. Ou seja, nós não estamos aqui, somos salvos porque nós obedecemos a Bíblia. Nós não somos salvos porque nós obedecemos o nosso líder. É o contrário. Nós somos salvos porque nós temos fé em Jesus Cristo. E agora nós somos salvos, então nós obedecemos a Bíblia. É isso aqui. Nós obedecemos a Bíblia porque nós somos salvos. Nós não obedecemos a Bíblia para sermos salvos. Nós somos salvos porque Jesus Cristo nos deu a salvação de graça. Ele pagou o preço do nosso pecado, que era impagável. Beleza? Então, só para ficar esclarecida essa parte. Eu falando aqui, gente, de que eu me vitimava. Então eu me vitimava assim. Então eu já colocava uma defesa antes de qualquer relacionamento. Só que o ser humano ele tem vontade de ser importante, de ser útil para alguma coisa. Então isso me levou às drogas e à bebida, que daí eu já não ligava para mais nada mesmo, né? E muitas vidas vivem assim. Outra coisa que eu errei, por causa dessa história eu me tornei muito materialista. Porque pela ausência de relacionamentos pessoais, então eu fiquei apegado às coisas. Me lembro que eu brigava tanto com as minhas filhas, com a minha filha mais velha, né? Que tinha uma coisa guardada lá. Não põe a mão nisso. Judiação. Mas eu nem usava aquilo. Não pode. Deixa aí, é meu. Eu comprei, larga aí e tal. Coisas que, com o passar do tempo e com a cura interior na minha própria vida, eu vi que eu estava errado. Abri mão disso. O que importa para mim hoje é Cristo. E dá vontade de voltar ao tempo e falar: pega tudo isso aí, quebra tudo isso aí em nome de Jesus, que eu não quero morrer ou ir para o inferno por causa de coisas materiais. Eu acho que Deus está falando com alguém. Eu vejo muitas pessoas materialistas, pessoas às vezes que chegaram na igreja sem nada e começam a obter coisas pela bênção de Deus, depois negligencia a igreja, não pode ajudar a igreja, não pode ajudar a célula, não pode ajudar nada, não pode ajudar ninguém. Cuidado. Esse é um espírito também que trabalha de forma disfarçada e invisível, que torna você materialista, você nem percebe. Só vai perceber quando você começar a confessar e entender que alguma coisa está atrapalhando a tua intimidade com Deus. Não deixa isso te pegar não, viu? Como diz o livro de Eclesiastes: nós chegamos aqui nesse mundo sem nada, nós vamos embora dele. Você não vai levar nada, você não vai levar dinheiro, você não vai levar cadeira, você não vai levar roupa, você não vai levar nada. A única coisa que você vai levar é o sangue de Cristo sobre a tua vida e vai ser salvo em nome de Jesus. Então é você que decide. Eu tenho uma revelação para passar para você, nós vamos orar. Quando o pecado entrou na humanidade,
o diabo, ele enganou Eva. E o que ele sugeriu ali naquele momento foi que Eva não era capaz o suficiente de dominar os desejos dela. O que o diabo sugeriu ali no capítulo 3 de Gênesis foi isso daí. Olha essa fruta, olha que linda, olha lá. Nossa, tão suculenta, suculenta. E ele começa um diálogo ali com Eva, que nas entrelinhas ele está dizendo que o livre-arbítrio que Deus deu para o homem não era bom. Ele estava dizendo que Eva não tinha capacidade de dominar os desejos dela. E realmente ela caiu nessa cilada. Ela foi lá e pôs a mão naquilo que Deus tinha falado para não pôr. Comeu, deu para o marido, o pecado entrou na humanidade. Por que comeu a fruta, pastor? Não, porque desobedeceu a Deus. E pecado é você errar o alvo. Pecado é você desobedecer a Deus. A coisa que eu mais gosto, o que é? Bolo de chocolate. É a coisa que eu mais gosto, cara. Não é mesmo, gente? Mas é aquele bolo molhado, não é aquele bolo seco, cara. Que a gente quase morre sufocado, mas está comendo areia, pô. É molhado. Eu troco bolo de chocolate, eu troco comida por bolo de chocolate. Se tiver um pratão de comida, não pode ficar com a comida, dá o bolo aqui. Agora quem me conhece sabe o que eu vou falar. Eu vou na casa de muita gente. Eu acabo de almoçar. A pessoa vem com um bolaço de chocolate. Eu nunca comi. Eu não como. Às vezes sim, quando eu vejo que não vai dar para levar um pedaço. Mas vai tirar uma lasquinha só. E aí para mim acabou. Não como mais aquele dia. Eu não como mais aquele dia. E as pessoas não entendem, né? Pastor, mas a irmã falou que só ama bolo de chocolate. Eu amo mesmo. Tem hora que eu amo mais ele do que menos Jesus. O resto. Eu amo bolo de chocolate, irmã, mas eu vou comer lá à noite. Na maioria das vezes eu vou almoçar na casa de alguém e saio com um potinho, né? Fico com vergonha. Eu já comi na casa de muita gente aqui. E né, quando a pessoa convida a gente, ela já faz a comida, faz a comida. Eu falo, não como. Que eu aprendi esse troço aqui, cara. Porque o bolo de chocolate, ele é tão poderoso na minha vida. Eu gosto tanto dele, que eu tenho que dominar ele. Eu entendi que não é questão de entrar de cabeça no bolo de chocolate. Eu entendi que não se trata de bolo de chocolate. Eu entendi que se trata de guerra espiritual. Porque no capítulo 3 da tua Bíblia vai mostrar que o pecado entrou porque alguém comeu alguma coisa. E aí você leva para a tua vida. O diabo muitas vezes ele não vai te pegar no adultério de cara. O diabo não vai te pegar num pecado assim escabroso. Mas ele vai te pegar quando você não dominar os seus desejos mais pequenos. Eu entendi que se eu não dominar o meu desejo de comer bolo de chocolate, eu vou comer só uma vez por dia, só 1 hora, vai ser assim. Eu não vou conseguir dizer não para quando o pecado vier. Você não está perdendo porque o diabo é mais forte que você. Você está perdendo porque você não consegue dominar os seus desejos e os teus vícios. Você não está forte espiritualmente porque o diabo te venceu. Jesus já venceu o mundo e venceu por você. Você perde porque você perde nas coisas mais pequenas. Quando a Eva estende a mão para aquela fruta e morde aquilo, não é a fruta, era a desobediência, a morte, a Covid, o câncer, o inferno estava por trás daquele ato. Você consegue entender
Que às vezes eu fico aqui, ó, meu Deus do céu, vai fazer um exercício físico, você vai morrer antes da hora. Ai, não consigo. Para de tomar tanta Coca-Cola. Isso é veneno. Ai, não consigo. Quando você não consegue vencer os seus desejos mais fúteis, você não consegue vencer as tuas guerras espirituais. Não se trata de comida, não se trata de Coca-Cola, não se trata de bolo de chocolate, nem de brigadeiro, se trata de guerra espiritual, cara. Tá vendo por trás disso? Você não consegue vencer um joguinho de computador, como que você vai para o céu? O que é que você vai fazer para o céu? No céu? O que você vai fazer no céu? Se sabendo que é povo de Deus, que tem a obrigação de adorar Jesus, você adora jogo. O que você vai fazer no céu? Você não consegue vencer pecado agora, sendo que Ele já venceu por você. Ele fala, vai e não peques mais. Se você não consegue tomar uma ceia hoje, como que vai entrar no céu? Ou o que vai fazer no céu? Então a cura interior, ela é importante.